Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Heron Cavalcante, essa é a nossa Tech Journey. Hoje eu vou falar sobre a criação de tabelas Delta, vou falar um pouquinho sobre a criação dos catálogos das tabelas, utilizando esses dados como streaming nas tabelas Deltas e fazendo consultas também com o pool do SQL Serverless. Para você que ainda não me conhece, você pode acessar o www.heroncavalcante.com. Lá você vai encontrar, além desse vídeo, outros vídeos que eu já publiquei aqui correlacionados à área de engenharia e arquitetura de dados, além de alguns artigos que eu já escrevi e meus podcasts também seguindo essa trilha do engenheiro de Big Data e engenheiro Microsoft. Legal? Então vamos para a aula que hoje tem coisa bem legal para você aprender. Legal, pessoal, como todos já conhecem, né, que a gente fez a criação do nosso ambiente, né? Eu fiz aqui o provisionamento do nosso Synapse Analytics. Para quem não conhece, eu já disponibilizei isso em alguns vídeos. E agora a gente vai aqui fazer o acesso e mostrar um pouco do conteúdo. Vou abrir o Synapse Studio. Aqui. Dentro do Synapse Studio eu vou confirmar os meus dados para ver se eles estão disponíveis, né? Eu construí aqui, fiz o provisionamento de uma tabelinha aqui, colocando alguns dados para a gente testar. Então temos os dados de produtos e temos aqui o produto CSV. Eu vou fazer aqui uma consulta com o notebook, criando aí um data frame para ele. Vale lembrar que quando você for fazer o primeiro acesso, você vai ter que anexar aqui o seu servidor que vai estar disponível dentro dele. Eu vou colocar para vocês o link para que vocês possam provisionar esse ambiente aí também lá da Microsoft. E aqui vocês façam a primeira execução, onde que ele vai fazer a conexão ao servidor. Eu vou dar um pause aqui, que a primeira leva alguns minutos. Legal, pessoal. Então agora eu fiz a primeira execução e levou em torno de 4 minutos, né, para subir o cluster. Ele normalmente leva tudo isso para subir a primeira vez. E ele mostrou aqui os nossos dados que foram extraídos da Product CSV, que está lá dentro do nosso repositório. Agora eu vou fazer uma pequena alteração aqui, vou colocar o nosso head, ele não existe, né? Pode ver que ele está mostrando como C0, C1, etc. E vou criar nossa execução novamente aqui para mostrar o head dessa tabela. Maravilha, agora nós temos, então foi muito mais rápido, né? 2 segundos para fazer a execução. Agora, pessoal, nós vamos criar uma tabelinha delta aqui com esse resultado, né? Eu já tenho aqui o meu code snippet pronto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada delta table underline path, né? Delta underline table underline path, dar o destino para ela e vou escrever aqui em formato delta e salvá-lo nesta tabela. Então, se a gente fizer a execução aqui do nosso notebook, ele vai executar e vai fazer a criação desse novo repositório lá. Se você quiser olhar, você pode voltar aqui em Files. Se você subir um nível, opa, subi demais, mas está aqui a tabela Delta que nós acabamos de criar, né? Products Delta, e aqui já tem um particionamento dela. Legal. Então a gente vai fazer agora uma pequena alteração nele, que é criar aqui uma alteração de preço dessas tabelas, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui para você ver aqui passo a passo. Eu vou primeiro chamar a biblioteca, né? O from delta.tables import. Vou chamar o from PySpark.sql.functions import também. Então vamos importar tudo desses catálogos. E agora eu vou criar uma delta table aqui. Vou passar para ela o parâmetro delta table.forPath. Legal. E aqui o que eu vou passar? Eu vou passar o parâmetro Spark
e vou passar o caminho que a gente vai fazer a leitura, que é o delta underline table underline path. Então eu já estou mostrando que eu vou fazer uma leitura daquele caminho ou do arquivo, daquele particionamento que a gente criou naquele caminho, né? Utilizando o Spark. E lá dentro eu vou fazer um delta table.update. E aí nesse update eu vou escolher uma condição, que é, por exemplo, o meu product ID igual a 771. Você pode ver aqui o product ID.771 é esse primeiro aqui, que está com o valor de 3399.9900, ok? E aí eu vou fazer um set nele, né, que eu vou alterar o valor desse produto, colocando aqui qual que é o campo que eu vou usar, né? É o list price, ok? E aí eu vou colocar esse list price multiplicando, por exemplo, por 0,9 ou 0,9 aqui. E aqui eu fecho essa minha condição. E depois para eu conseguir visualizar os dados, né, eu vou dar um delta table aqui to data frame e vou chamar aqui, por exemplo, as 10 primeiras linhas desse data frame. Então olha só como vai ficar aqui, se a gente não escreveu nada errado. Maravilha. Então você pode ver que eu criei um data frame dele e o valor do meu primeiro item aqui, que é o ID 771, foi alterado de 3399.9900 para 3059.991. Legal? Então aqui a gente fez a primeira execução, né? Agora, depois de carregado, a gente vai fazer um novo passo aqui, que é fazer a leitura desse novo data frame, onde que eu vou utilizar aqui, ó, onde que eu vou mostrar ele em formato de Spark de leitura, né? Então vamos lá, eu vou fazer a execução novamente, e aí eu criei essa consulta aqui do Spark para esse data frame, né? Então, qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Próximo passo aqui, eu vou fazer uma opção que a gente chama de Time Travel, que é fazer uma consulta voltando no passado, né? Então, olha como é que eu fiz. Eu criei, dentro desse new DF que a gente criou, Data Frame, eu vou fazer uma leitura de um formato tipo Delta e vou colocar uma option, escolhendo a versão, por exemplo, 0, e vou carregar essa minha data, esse meu caminho aqui para fazer a leitura. Se eu fizer a execução, eu vou mostrar os 10 itens novamente, e como eu estou mostrando uma versão 0 dele, olha que legal, ele está mostrando o meu tempo no passado, esse Time Travel está me mostrando um valor que eu já produzi lá no passado. Isso é muito importante, pessoal, quando você está trabalhando com informações que você vai ter que ir lá no futuro, olhar o dado de origem, o dado anterior a qualquer tipo de modificação para tratá-lo de novo, ao invés de você precisar, por exemplo, carregar ou reingerir, né, ou refazer uma ingesta de um dado para conseguir ler esse valor novamente. Então o Time Travel ajuda muito para você fazer esse processo, né? Agora que você fez essa modificação, você pode também, né, criar um novo código aqui que adicionar um histórico, né, do Delta Table, mostrando ali, por exemplo, os 10 últimas versões do histórico, né, salvando as 10 últimas versões e mostrando ali esses parâmetros ali que são a informação deles, né? Deixa eu rodar aqui para você. Então aqui, ó, a gente tem as duas últimas, né? Então a informação 0 e a informação 1, todos os tipos de dados aqui que a gente vai colocar, ó, mostrando ali quais são as operações métricas, os que foram realizados em cada um delas, o timestamp do que ela foi criada, e se houve ali qualquer tipo de operação de parâmetros, etc., para você
acessar as versões anteriores do seu Delta Table. Vale a pena reforçar, né, nos parâmetros aqui que a gente colocou para mostrar os 10 últimos registros e a gente salvar ali, né, as últimas 20 alterações feitas nesse histórico. Agora, pessoal, a gente vai criar aqui numa nova célula uma tabela externa, né, para que a gente consiga fazer a leitura e trabalhar com ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela externa chamada Adventure Works. Essa tabela aqui vai utilizar um Delta Location, né? E o formato vai ser o Delta Table. O formato, não, perdão. A gente vai adicionar no Delta Table que nós criamos. Nós vamos colocar aqui uma informação de um produto externo ali para ele, né? Onde que ele não vai ser trucado. A gente faz a execução dele. Isso aqui já é a criação de uma tabela externa, né? Que a gente está montando. E depois eu posso fazer aqui, via, por exemplo, o comando do SQL, fez a construção para a gente dessa tabela externa, está passando para nós o local, tudo certinho, as informações que você precisa. E agora eu posso utilizar um comando SQL para consultar os produtos que dessa entidade, né? Ou seja, nós trouxemos aqui, ó, criando uma tabela externa chamada Adventure Works e está com aquelas informações que nós criamos anteriormente, né? Se nós quiséssemos criar uma tabela gerenciada, nós também podemos fazer ela executando o seguinte comando, né? Ou seja, nós vamos criar um data frame aqui, escrevendo no formato Delta, vamos salvar ele como tabela de produto gerenciado e vamos utilizar um Spark SQL aqui para fazer a extensão dessa tabela. E a gente vai colocar aqui para que não tenha um truncate nessa tabela, né? Então vamos lá, maravilha. Então a gente criou aqui uma tabela baseada no data frame original, certo? E vai ser que foi carregada lá do products.csv antes daquela alteração que nós fizemos. Então se a gente, por exemplo, se nós quiséssemos ler novamente esses dados aqui, eu vou mostrar para você que agora ele não tem mais alteração, porque eu fiz aqui uma tabela gerenciada baseada na minha primeira versão dos dados que a gente criou lá atrás, né, dentro do primeiro documento que a gente armazenou. Agora a gente pode fazer uma comparação das duas tabelas, só para a gente dar uma olhada como é que ficou cada uma, né? Olha que interessante aqui. Nenhuma é falsa, as duas têm o mesmo nome, só que uma é uma tabela de produtos gerenciado e uma de tabela de produtos, é uma tabela externa, né? E aí se você voltar aqui dentro da tabela Delta aqui que nós criamos, você pode ver os particionamentos, o log, né? Tudo que foi criado para esse produto. E o que é interessante é que se você, por exemplo, fazer um drop da tabela gerenciada, né, os arquivos vão ser removidos dela, mas também eles vão ser deletados da tabela e dos arquivos, dos dados que já existiam. Se eu quiser fazer a criação de uma tabela usando o SQL, eu também posso. Então, como que a gente cria essa tabela utilizando o SQL? A gente fez em Python, agora a gente vai fazer no mesmo formato usando o Delta, né? Olha como é simples. Então eu utilizei aqui o database que a gente criou a tabela produtos e a gente utilizou o formato Delta para fazer a geração dele utilizando a location ali Delta Products Delta. Opa, ele deu um erro aqui para gente. Ah, legal, que eu executei novamente, aí ele falou que ele já existe aqui e que não pode fazer execução. Eu posso, por exemplo, adicionar aqui para fazer a leitura desses dados, né? Para confirmar que deu tudo certinho. Ok, maravilha, eu estou com a nossa última versão que foi criada pelo data frame, aqui mostrando a alteração do valor e os nossos dados aqui disponíveis aí em leitura com SQL.
Lembrando que a gente está utilizando um servidor de Python, aqui nós não utilizamos, por enquanto, um servidor de pool de SQL, por exemplo. Agora a gente vai testar uma coisa nova aqui para você ver, que é a produção de um dado de streaming aqui que a gente vai executar. Olha que interessante, aqui a gente está utilizando um notebook Utils importando MS Spark Utils para fazer a geração deles. Vamos criar um folder aqui chamado Data. Vamos fazer esse input para ele, onde que nós vamos consultar desse device que vai ser estruturado aqui as informações de como se fosse um IoT stream dessa base de dados que a gente vai carregar para ele em um formato JSON para leitura, né? Quando a gente faz a nossa execução, ele vai estar fazendo um comando aqui, ó, mandando ali um source de dados para nossa tabela. E se a gente quiser fazer a leitura desses dados aqui, né, nós podemos aqui enxergá-los mostrando, né, o caminho que a gente tem, o checkpoint e o data stream que a gente está montando para fazer a leitura. Então, ele está fazendo um sync aqui com esses dados. Ok? E aí, para a gente disponibilizá-los, a gente vai fazer a execução. Olha que legal aqui. Todos os devices mostrando aqui quais foram os resultados desse stream. Então veja como é simples aqui a montagem. A gente pegou uma estrutura de JSON, né? Apontou para ele. Isso aqui poderia ser, se você estivesse recebendo arquivos de outro servidor, você só iria reestruturar as entradas desses dados e você iria poder mostrar em tempo real praticamente o consumo deles pelo Delta Lake aqui, pela execução que você está criando. Bem bacana isso, né? E se você quiser fazer aqui uma consulta como se fosse em SQL, você também pode fazer a execução do seu código, né? E aqui você cria a tabela para executar essa persistência desse dado e depois você pode consultar esse dado persistido e mostrar na tela o que você está querendo também em formato de SQL. Bem interessante isso para você que não tem muita familiaridade, né, com Python, por exemplo, conhece mais de SQL, você consegue executar da mesma forma. Se você quiser adicionar mais dados, você também pode adicionar dentro daquele stream, ele está disponível. Você pode acrescentar mais informações para ele, ó, como a gente está executando aqui. E se eu quiser fazer a leitura agora, né, agora eu vou fazer em SQL, ele está mostrando todos esses dados concatenados que a gente acabou de gerar. Para eu parar esse stream, né, para ele parar de consultar essas informações, eu vou fazer um delta_stream.stop. Ele vai parar a execução desse stream, ele vai parar consumindo servidor aí que você não pretende utilizar nesse momento. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai voltar lá na nossa tabela Delta, né? Para quem perdeu o caminho aqui, nós criamos essa tabela Delta ali nos primeiros exemplos. E eu vou ir aqui no Products Delta. Você pode ver que ele tem já alguns arquivos particionados que foram gerados em Parquet. Mas eu vou voltar aqui no Products Delta e vou gerar um select no meu servidor do SQL. Vou colocar no formato Parquet, por exemplo. E vou aplicar, ele já gera para mim aqui um formato, perdão, vamos colocar Delta aqui, não Parquet, e a gente vai fazer a execução do nosso arquivo. Ops, ele deu uma falha aqui, vamos voltar, não escrevi nada errado, fazer uma execução dessa nossa tabela aqui no formato Delta. Vamos executar. Maravilha, a gente agora selecionou nossos dados lá baseados no Delta e a gente pode ver aqui a última versão de que a gente fez uma alteração, né? Agora, se eu quiser, por exemplo,
voltar e verificar que os nossos produtos, a gente pode também executar no SQL, lá daquela outra tabela gerenciada que nós criamos, mostrando também a nossa tabela gerenciada de produtos, né? Bem interessante. Então isso foi um pouquinho de como você pode consultar dados numa tabela Delta, como você pode gerenciar essas informações, consultar dados em streaming e com certeza acho que o mais importante disso aqui foi simples, mas muita gente não conhece, né? A construção de uma tabela do tipo Delta para você conseguir gerar histórico, consumir do histórico, consumir de uma tabela atualizada e demonstrar esse recurso que é bem importante para o dia a dia dentro da organização aí para uma regra de negócio específica. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.